Para falar das coisas de Deus, e hoje eu convidei o Iago para estar aqui comigo. Tem alguém aqui que não conhece o Iago? Levanta a mão para eu saber. Vai lá conhecer aquela moça, levantou a mão. Peraí, apresenta para ela. Estou brincando. O Iago é seminarista nosso também, trabalha com crianças, é pastor de crianças. Eu, de um tempo para cá, eu resolvi contratar seminaristas à minha altura, porque está ficando estranho, né? Só eu aqui, né? Uns cavalos dos seminaristas, né? Sempre foi assim. E você que é o palhaço. Falou que a piada é ruim, imagina, gente. Não é não. Faltou aquele negocinho aqui. Não é isso não. Aquele que liga aqui, para sair lá, que bonitinho, né? Renato, pode me ajudar aqui, por favor? Está lá na minha sala, Érica, isso. Enquanto isso, eu quero falar para vocês sobre o que a gente vem falando esse mês todo, né? E eu vou encerrar ainda domingo que vem. Então, se você não estiver viajando domingo que vem, eu vou estar aqui e eu vou pregar sobre como ser feliz e próspero no ano 2020. Mentira, não é sobre isso não. Tô brincando. Isso é coisa que não pregaria, certamente. Mas eu venho falando sobre como nascer de novo, como o Senhor, naquela espera do advento, né? A esperança de fato do advento, a alegria na espera. E hoje a gente vai falar do Cristo que nasce em nós. E além disso, do Cristo que nasce em nós, eu quero nessa noite estender um pouco mais para que a gente possa domingo que vem abranger ainda mais o Cristo que nasce na nossa cidade através de nós. Como você pode se tornar uma bênção na vida das pessoas no próximo ano e o que Deus pode fazer na sua vida ainda. Isso faz sentido para mim, é o que a gente tem falado aqui na comunidade. Uma coisa que eu tenho muita esperança é que após as mensagens as pessoas comecem de fato a praticar aquilo que a gente está falando. É muito comum eu como pastor ter uma expectativa enorme de falar e de repente as pessoas, já no domingo seguinte, me contar testemunhos do que aconteceu a semana toda, mas aí eu acho que isso não acontece em todo lugar, mas eu espero que aqui aconteça. Eu quero que você saia daqui com a mensagem no seu coração, pronta para levar adiante essa mensagem, falar ao coração das pessoas, e que essa mensagem atravesse os muros da sua casa, dos seus vizinhos, do seu trabalho, e que as pessoas cada vez mais possam ouvir sobre essa esperança que é o Evangelho. Amém, gente? Muito obrigado, Renato. Deus te abençoe. Vai sim. A gente está falando sobre Natal e você que já se preparou para o Natal sabe muito bem do que eu estou falando. Essa semana eu liguei para minha mãe, perguntar como que vai acontecer, o que ela está pensando para o Natal, e sempre a gente se reunia em volta ali. A minha avó morava bem em frente à minha casa, ela teve poucos filhos, teve 15, então assim... nós somos em mais de 60 netos, primos. Eu tenho primo que eu nem conheço, verdade. E quando tem filho do primo, aí é Deus, não dá para saber. E eu perguntei para ela como vai ser esse ano, Minha avó faleceu, ano passado todo mundo esteve lá na casa dela, e esse ano ia ficar um buraco assim, O que vai acontecer? Onde que vai? A minha mãe surpreendentemente falou assim: as suas tias resolveram vir para cá. Eu falei, porque era o lugar mais perto da casa da minha avó, talvez, Vamos se reunir lá. E o mais interessante é que não é por causa da minha avó, porque alguma coisa fazia essa ligação com elas, mas é porque eles estão sentindo falta de ser família. E minha avó falou isso a vida inteira, sabe, de aproximar, de ser de fato diferente para outra pessoa. E minha avó, como uma crente como ela era, quando ela falava isso, ela falava para os filhos dela: vocês precisam ser crentes e procurar estar juntos e se unir, se juntar. Minha avó não tinha noção de espaço, porque no aniversário de 80 anos dela, a gente precisou contratar um lugar lá, Karina? Como chama? Um buffet, Um buffet para fazer a festa de 80 anos dela, porque não cabia em nenhum lugar. E o problema foi no outro dia, Depois todo mundo dormiu por ali, aí no outro dia eles queriam almoçar juntos. O que foi? Contratou um restaurante para servir comida para todo mundo, foi assim, uma grande festa. Eu não sei como vai ser sua família, mas uma coisa eu sei: o Natal traz essa expectativa para a gente, da gente começar diferente, começar de uma maneira que as pessoas comecem a olhar para a gente e falar assim: eu acho que esse novo ano pode trazer uma coisa nova, Pode vir alguma coisa boa do ano que vem, Iago? O que você acha, a partir do Natal? Deixa eu mudar aqui. Eu acho que no ano que vem a gente tem uma expectativa muito grande por que vai acontecer. Uma expectativa em que
a luz de Cristo vai brilhar sobre essa igreja, vai transformar através dessa igreja todo esse bairro, toda Campinas e assim todo o Brasil, amém? Amém. Mas o Natal também traz excelentes memórias do passado. E assim como você falou da sua avó, a minha avó, meu Deus, eu só tenho memórias boas dela. A minha avó era um exemplo de piedade. Sabe aquela pessoa piedosa? Aquela pessoa que tem uma vida de oração, uma vida fervorosa de oração. E ela, quando eu ia para a casa dela, a gente morava na mesma cidade, todo final de semana eu ia para a casa dela. E ela me ensinava a Bíblia, todos os finais de semana. Mas não só isso, quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu comecei a pregar para ela. Olha só, eu estou aqui hoje. Eu comecei a pregar para ela, eu colocava uma cadeirinha na frente assim, colocava uma mesa para fingir que era meu púlpito, abria a Bíblia no Salmo 23 e começava a gritar, parecendo que eu estava pregando. Igreja pentecostal, assim, né? Eu li o Salmo pregando, eu li o Salmo gritando, parecia, né? E isso foi uma memória boa para mim. A minha avó, ela traz essa memória. E não é só minha opinião essa, de todo mundo. Quando minha avó faleceu, no enterro dela, só tinha palavras boas sobre a vida dela. Não só da minha boca, mas de todo mundo. Uma mulher piedosa, uma mulher de vida de oração, uma mulher que sabia o Pai Nosso em latim. Ô, louco. Pra você ter ideia, era uma mulher piedosa. E eu fico me perguntando, será que eu tenho a mesma identidade dela? Será que quando as pessoas olham para mim, elas falam, esse menino aqui, a identidade dele é filho de Deus, viu? Será? Não sei. Mas eu gostaria muito que no dia que eu fosse enterrado, as pessoas falarem para mim, esse menino aí tinha a marca de Jesus no coração dele. Você tinha a marca de Jesus no seu coração? Você tem? Eu lembro de uma cena muito cômica na minha vida, né? Eu ia para a escola, na primeira série, né? Eu amava estudar, tanto que minha avó orava assim, né? Colocava na minha cabeça, menino, que Deus ilumine sua mente e você passe a gostar da escola, de estudar. Não sei se funcionou, né? Funcionou por causa da teologia. Eu amo teologia e estudo, mas até chegar lá foi difícil. Mas essa oração me lembra muito, que ela chacoalhava minha cabeça como se estivesse entrando na minha cabeça. Para inculcar mesmo. Para inculcar. E quando ela falava isso, me remetia a algo que eu tinha que ser diferente. Eu chegava na escola, uma coisa que eu lembrava é que o final da oração dela, dessa menino, que Deus faça isso aqui na sua vida e tal, e que você seja luz aonde você estiver. Eu confesso que às vezes a gente fala coisas sem perceber, e esse é um perigo, até na igreja mesmo. Você fala coisa para as pessoas e não percebe o que está falando. A minha avó falava, mas ela nunca me explicou o que é ser luz para mim, e eu fiquei pensando muito tempo o que é ser luz lá, né, na escola. Eu não queria ser luz no sentido de que todo mundo me visse, não, mas até que um dia, anos depois, eu descobri que a luz, ela não é vista. Você sabia disso, né? Quando você olha assim para o holofote, que é até difícil ver, aquele que é o emissor de luz, você não consegue enxergar, você vê aquilo que ele projeta, a luz que ilumina outras pessoas. E isso me fez sentido anos depois, quando eu pude perceber que ser cristão é de fato ter a luz de Cristo iluminada sobre nós, desse jeito, na qual eu possa ser visto do jeito que eu sou, com as minhas falhas, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, e principalmente ser luz de Cristo na vida de outro, refletir também na vida de outro, apontar essa luz para a vida de outros também, para que no sentido de que toda escuridão e trevas vá embora, não para expor as pessoas, mas para que o coração delas seja de fato totalmente limpo, e ser luz é exatamente isso. Nós precisamos saber de fato que vão falar da gente quando a gente morrer. Eu não sei se você já pensou nisso. Como que vai estar escrito a sua lápide quando você morrer? O que vai estar escrito lá? Talvez quando você morrer vão colocar uma rosa branca lá em cima da sua lápide e vão escrever para você alguma coisa lá. Aqui, este homem, essa mulher, era uma mulher, uma serva de Deus, um servo de Deus. Será que é isso que vão escrever? Será que as pessoas que estão em volta de você vão se lembrar dessa forma? Essa mulher era uma mulher de Deus.
Eu conto um testemunho sempre às pessoas, dizendo sobre minha avó e o quanto ela foi bênção na minha vida, o quanto ela me ensinou, o quanto ela ensinou a Karina também, todas as netas e noras dela também, quanto ela falava da vida, do testemunho dela. E uma pergunta as pessoas faziam: como que eu falo de Jesus? A minha avó falava sempre: conte aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Aí você tinha que parar e começar a perceber o que Ele está fazendo na sua vida. Era isso. Esse é o segredo de compartilhar. Aí eu olho lá em Atos, o que está acontecendo é um grande movimento de contar aquilo que Jesus fez na vida dos apóstolos, aquilo que Ele está fazendo na vida daquelas pessoas, e esse grande movimento que não pode parar, e faz a gente ser luz na vida das pessoas. Mas nem sempre é assim. O que será que as pessoas vão dizer sobre você? Você tem sido luz do mundo? Você tem feito a diferença? A sua identidade é Jesus Cristo? É isso que está cravado no seu coração? Qual é a sua identidade? Porque hoje as pessoas olham para nós e às vezes é muito difícil manter essa postura de um verdadeiro cristão, porque o pecado, ele manchou isso. O pecado, ele faz com que muitas vezes você não consiga transmitir isso. Essa realidade de que Jesus habita em você, de que Jesus nasceu no seu coração, muitas vezes isso é deixado de lado. Olha para o nosso país, olha para o Brasil, 80% das pessoas falam que são cristãs. Se de fato fosse, o Brasil seria completamente diferente. Sim. Se 80% das pessoas que falam que são cristãs verdadeiramente fossem luz do mundo, nesse nosso Brasil, o nosso Brasil seria diferente, não seria? Essa semana eu ouvi um pregador, o pastor Guilherme. Ele tem uma igreja lá no Nordeste, e ele estava dizendo assim: me espanta muito algumas pessoas dizerem que são cristãs e aonde elas moram, o lugar que elas estão, vivem em trevas, porque aonde tem um cristão, ali tem que ter a luz de Deus. E ele ampliou mais: aonde tem uma igreja, precisa ter transformação de vida completamente. Porque a igreja precisa se envolver nos problemas da sociedade, nos problemas do bairro, nos lugares onde ela está envolvida, onde ela está plantada. E quando a igreja se envolve ali, de fato, as coisas têm que mudar. A prostituição tem que acabar, o roubo tem que acabar, tudo tem que mudar. A igreja tem que ser um bem tão precioso daquela comunidade, que as pessoas vão falar assim: pastor, não vá embora, não feche a igreja de jeito nenhum, essa igreja é extremamente importante para nós aqui. Acontece que o contrário é bem verdadeiro. Algumas pessoas pensam exatamente o contrário: eu vou para a igreja para ter um momento tranquilo, um momento relax, um momento de boa. Eu tenho que ir para a igreja, para tentar dar uma espairecida, apesar que, aliás, a igreja é um entretenimento bem de graça, Então eu estou lá, tem música, tem conversa, tem bate-papo, tem um cara falando na frente, algumas coisas interessantes. Algumas pessoas levam isso dessa forma, levam a igreja desse jeito. E quando a gente fala em ser luz do mundo, é exatamente pensar que a igreja é o lugar na qual você vem para buscar a presença de Deus e ser a presença de Deus nos lugares. Porque senão tudo que acontece é viver no mundo de escuridão, é fazer com que as pessoas cada vez mais vivam nesse mundo que não tem esperança. Já parou para pensar que às vezes você está ligado a um lugar, você está trabalhando num lugar, está numa escola, talvez estudando, o ambiente que você vive ou convive, ele está ali precisando de luz, precisando de esperança, e Deus tem dado essa porção todo domingo a todas as igrejas, e a gente esquece de ser isso. O Natal serve para a gente relembrar exatamente isso. Não pense que Natal é dia só de comer peru e leitoa. Natal é dia de se lembrar que você é luz do mundo, que Deus, o próprio Jesus, instituiu cada um de nós a viver no mundo de trevas, no mundo de escuridão, porque a partir de agora nós precisamos ser assim. É exatamente isso que Ele faz. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João. Esse evangelho foi escrito por um homem de Deus, chamado João Marcos.
chamado João. E João, quando escreveu isso tudo, ele tinha algo no coração, dizer às pessoas o quão profundo tinha que ter compreensão de quem era Jesus. A fala de João, ela era muito específica para um grupo específico de pessoas, que ele dizia assim, dessa forma: vocês precisam conhecê-lo rapidamente. E a intenção de João escrever essa carta, esse evangelho, é para que esse evangelho mudasse uma cultura, e de fato a grega nesse momento. E quando ele escreve isso aqui, a primeira coisa que ele fala é um confronto a toda a cultura, que é isso aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, fala assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Quando João está escrevendo isso, a sua intenção é combater algumas heresias e fazer com que as pessoas entendessem que Jesus, ele sempre existiu. Jesus não foi um homem doido que apareceu no meio da história das pessoas, se dizendo filho de Deus, fazendo alguns milagres. João está testificando que Jesus sempre foi Deus. Todas as coisas foram criadas a partir dele. Ele estava lá quando o sol foi criado. Ele estava lá quando o homem foi criado. Ele estava lá quando as leis foram criadas. Ele estava lá quando tudo foi criado. E a partir desse momento, quando ele, como autoridade máxima da criação de todas as coisas, ele se faz homem, se faz carne, nasce entre nós, como um bebezinho pequeno, dependente de cuidados de uma mãe. Jesus nasce, o Todo-Poderoso se faz homem para viver no nosso meio, e essa intenção de Deus é fazer com que eu e você sentíssemos e provássemos da luz dele no meio de nós. E João, quando está falando isso, é exatamente desse jeito. Eu quero que vocês provem do poder de Deus, da autoridade de Deus, do tamanho de Deus, enviando Jesus como uma pequena criança nascendo. Quando ele fala, aquele que é a palavra possuía a vida trouxe luz a todos. Aquele que é a palavra, aquele que é aquilo que diz Deus, aquilo que Deus fala e acontece, esse é Jesus. A palavra é aquela que executa, que faz dar vida a todas as coisas. É exatamente isso. Quando Deus então estava criando o mundo, Jesus estava lá. Quando Deus então cria a vida, Jesus estava lá. João está testificando isso, dizendo para mim, para você, entenda quem é esse homem da qual estou falando a partir de agora. Ele é a vida. Aí sim a gente vai entender que ele trouxe luz a todos. A luz no sentido de, agora a gente pode mandar embora toda a escuridão. Agora a gente pode mandar embora tudo aquilo que vai nos atrapalhar a ter comunhão com o Pai, a ter a presença do Pai. E Jesus vai explanar mais isso ainda em outros evangelhos, quando ele fala sobre luz do mundo, sobre nós sermos sal da terra e luz do mundo, sobre ele ser a luz de Deus. Então quando ele aponta para isso, a gente tem que entender algo muito importante, que o que Deus está fazendo é colocando no nosso meio o foco da luz dele. É como se ele estivesse nos entregando aqui, para a gente perceber, o centro da vida está sobre nós. Nós podemos percebê-lo, nós podemos senti-lo. E é exatamente isso. O que a gente tem que entender é que a partir desse instante, a luz que brilha na escuridão, a escuridão nunca consegue apagá-la, porque a luz chegou através de um menino. E como a luz chega através de um menino, o que ele está fazendo é sendo agora luz na vida daqueles da qual ele havia sido prometido. Vamos entender isso. Nós vivemos no século 21. Nós vivemos num momento bem diferente da história. Nós vivemos num momento da era da história assim, que a gente simplesmente não precisa mais ficar pensando nas profecias passadas para fazer sentido para a gente. O que tem de fato na nossa vida é algo muito mais significativo. Sabe o quê? A gente olha para a história a partir da Bíblia. E esse é o problema, sabia? As pessoas olham para a história da vida delas, a história da cidade delas, a história da família delas, a história que aconteceu na vida delas, através delas mesmas somente.
A gente olhar para a história do Brasil através dos nossos olhos somente, a gente então deixa de ser reformado do princípio da reforma, que é olhar com os olhos de Deus, a partir da cosmovisão cristã, é ver o que Deus está fazendo, mas é além disso, é deixar de ter a percepção de Deus sobre todas as coisas. Ou seja, um casamento que dá errado, uma empresa que falhe, uma empresa que manda alguém embora, uma faculdade que você foi negado, que você não passou, um namoro que acabou. Todas as coisas que são escritas na nossa vida, você tem que olhar a partir dos olhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer isso? Quer dizer que a luz brilha para que todo momento da história que a gente erra ou a gente acerta, a gente possa observar Deus na história, observando e agindo na nossa vida. Isso nos dá esperança. Isso é muito difícil, né, pastor? Totalmente. Isso é muito difícil. As pessoas hoje, pra você ter ideia, elas vivem o ano inteiro, quando chegam no final do ano, elas querem agradecer. Mas como elas estão imersas nessa escuridão, como elas estão cegas por causa do pecado, elas não conseguem ver que quem fez tudo isso na vida delas o ano todo foi Deus. E aí elas olham para as pessoas e falam assim: obrigado universo, ou obrigado cosmos, por ter, não o cosmo a igreja, mas o cosmos, o mundo. Obrigado mundo por ter me dado tudo que eu tive esse ano. Eu lembro disso porque quando eu estava doente, pastor, eu estava na UTI, eu tinha acabado de sair da UTI, milagre de Deus assim, imenso na minha vida. A médica virou para mim e falou assim: Iago, meu querido, o universo conspira ao seu favor. Aí eu falei assim: não, minha filha, deixa eu te explicar um negócio. Deus está ao meu favor, é Ele que fez tudo, é Ele que faz tudo isso na minha vida, é Ele que me tirou das trevas, me trouxe para o reino do Filho do seu amor, é Ele que faz tudo na sua vida hoje, todas as bênçãos e até as adversidades da sua vida, é Deus. O problema é que o pecado nos cegou para isso. Nós fomos criados para a glória de Deus somente, para fazer tudo para a glória de Deus. Mas quando o pecado entra no mundo, ele faz com que tudo que nós fazemos é para a nossa própria glória. Mudou completamente. É como se a gente fosse uma flecha. Ele criou a gente para acertar um alvo, mas assim que o pecado entrou no mundo, nós não acertamos outro alvo, nós erramos o único alvo que tinha para acertar. A gente errou esse alvo. E isso é a nossa vida. O pecado mudou a direção do nosso coração. Tudo que nós fazemos é para a nossa própria glória. Tudo que nós fazemos é pensando em nós mesmos. O orgulho entrou no mundo, e o orgulho tem acabado com as famílias, o orgulho tem acabado com o casamento, o orgulho tem acabado com o seu emprego. O pecado tem feito isso tudo. Quando nós não rendemos o nosso coração a Jesus, quando Jesus não nasce no nosso coração, nós vivemos cegos e perdidos na escuridão. Mas como que você vai acertar o alvo? Na escuridão você não enxerga nada. Você precisa de uma luz. Você precisa da luz de Cristo. Pense comigo, você no seu trabalho, na sua empresa, você é convidado a subir um patamar, subir um andar. Você vai ser promovido, mas para isso, você agora vai ter que assinar documentos ilegais, documentos falsos. E aí? Ou então, quando acontece algo de errado na sua empresa ou no seu trabalho, você sabe que a culpa foi sua, mas para não assumir com as suas responsabilidades, você coloca a culpa em outra pessoa. É o pecado que faz isso na sua vida. É o pecado que faz isso na sua vida. Ou quantas vezes acontece algo de ruim na sua vida e você quer colocar a culpa em Deus. Não, eu sou assim porque é o filho que você me deu. Essa criança é muito difícil de lidar. Então eu sou assim por causa disso. O Senhor me deu esse filho. Ou é a esposa que o Senhor me deu. A gente quer colocar a culpa em Deus. É a mulher que tu me destes. Isso te lembra alguma coisa? Em Gênesis. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua. A gente nunca coloca a culpa em nós mesmos. Muitas vezes estamos presos na escuridão. Quais foram os atos de luz da sua vida esse ano?
Quantas vezes você ajudou uma pessoa esse ano, uma pessoa que às vezes precisava de uma palavra de conforto? Quantas vezes você olhou para uma pessoa que precisava ouvir sobre Jesus, ouvir sobre o Evangelho, e você não fez nada? Você olhou para ela e você nem falou do amor de Deus, você não falou nada para ela, não tentou ajudar. Era o seu objetivo. Nós fomos criados para falar de Jesus, para testemunhar do seu amor para todas as pessoas. Mas às vezes a gente deixa isso passar. E tinha uma pessoa precisando ouvir sobre o Evangelho. Quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Para pensar. Quais foram os seus atos de luz esse ano? Jesus tem sido o seu farol? Luz, porque no meio da tempestade é o farol que ilumina a direção. É Ele que dá o direcionamento. Você tem sido direcionado por Jesus? O seu coração tem sido direcionado por Jesus? A luz chegou. A luz é Jesus. Quando os magos, então, viram a luz e caminharam em direção a ela para encontrar o menino, olha o que essa luz fez. Para algumas pessoas, então, era a luz de Deus iluminando toda a promessa do Antigo Testamento, trazendo agora para o Novo Testamento um novo momento de vida. Para muitas pessoas, essa luz significava esperança. Mas para Herodes, por exemplo, o governador da época, que não queria que isso acontecesse de modo algum, a luz revelou trevas. A luz, então, trouxe desespero para ele, porque ele não queria, de fato, que as coisas se consertassem. É exatamente assim hoje. O que nós precisamos fazer também é que esse Cristo nasce em nós. E quando Cristo de fato nasce em nós, o que a gente percebe é que o amor dele transforma a nossa vida. E isso que Iago está trazendo para a gente é exatamente a realidade da vida cristã. Você quer crescer no seu emprego, você quer algo mais de Deus, mas pensa, não é o tanto que você ora, o tanto de oferta que você dá, o tanto que você faz para Deus que vai fazer Deus fazer isso. Imagina, não é isso. Não é o tanto de tempo que você passa com Deus que Deus vai abençoá-lo por isso, não. Você tem que passar mais tempo com Deus porque você o ama, porque você quer estar perto dele. E ele vai te abençoar na medida que ele achar necessário, na medida que ele achar que é importante para você. E quando acontecerem coisas desse tipo, é a luz de Deus brilhando sobre você. Uma pessoa me perguntou assim: pastor, é natural a gente começar a ter uma vida com Deus mais séria e os problemas aumentarem? Aí eu falei assim: não. Como assim, pastor? Não é não. Está tudo errado. Mas eu sempre ouvi falar que quando a gente se converte, vai para a igreja, a coisa fica tudo mais difícil. Eu falei, não, está errado. Lá na Comunidade Verde não é assim não, você está totalmente errado. Não é que fica mais difícil, é que você vivia daquele jeito. Para você o jeitinho dava certo, para você algumas coisas você fazia, não tem problema. Mas agora aquilo te incomoda e parece que virou um problema. Luz sobre trevas. Parece que antes não tinha problema você, assinar lá uma nota, um recibo a mais, não tem problema, mas agora tem. Parece que você fala não, vira um problemão lá dentro da sua empresa, porque você é crentinho, agora você não vai poder fazer isso, porque agora é isso aí, não tem outra razão. João escreve esse texto para uma comunidade que está sofrendo um grande desafio. Quem é Jesus para essa comunidade? Quem é esse poder de Deus que nasceu entre nós? Quem é essa luz que brilhou e tomou toda a escuridão, iluminou todo aquele espaço? Quem é? E João está escrevendo para tentar esclarecer para essas pessoas exatamente isso. Jesus, quando ele chega, ele toma todo o espaço vazio, toda a escuridão vai embora. Então é claro que vai revelar algumas falhas do seu caráter. Então é claro que você tem que parar de se esconder atrás dos lugares ocultos de Deus. Então é claro que se esconder de Deus não dá, você vai tentar se esconder das pessoas. Então o que eu quero te dizer é exatamente isso. Você tem sido luz do mundo? Você está conseguindo ser essa luz do mundo? Se Jesus nasceu também no seu coração, a pergunta que a gente tem que fazer para você é: você tem conseguido ser luz do mundo? Pensa aí, responde para você, não para mim. Você consegue ser luz do mundo no seu trabalho? Você consegue ser luz do mundo no seu casamento? Você consegue ser luz do mundo no seu namoro? Você consegue ser essa luz de Deus
nas coisas que só você pode fazer, onde a arrogância parece querer tomar o seu coração o tempo todo. Ser luz é exatamente isso, é trazer clareza sobre as trevas, é fazer com que as pessoas vejam a maravilha de Deus. Ser luz tem a ver com o que a gente faz quando ninguém está vendo. Tem um exemplo muito legal que eu aprendi do maratonista. Ele corria e ganhava as corridas. Aí as pessoas, uma vez numa entrevista, perguntaram para ele: conta qual que é o segredo. Você tem alguma fórmula mágica? Você toma alguma coisa? Você se exercita demais? Como que é? Ele falou assim: bom, são 3 coisas. A primeira, eu conheço bem a pista. Essa pista aqui, antes de eu competir, eu venho e corro nela pelo menos umas 100 vezes. Eu conheço cada detalhe dessa pista, eu sei onde eu posso pisar nela. A segunda, quando os holofotes estão apagados, eu estou correndo aqui dentro, sozinho, ninguém está vendo. Então às vezes eu caio, me levanto, machuco, tropeço, levanto de novo, caio, e eu faço tudo o que for necessário para vencer o meu tempo. Em terceiro lugar, eu não me lembro que eu estou competindo. É isso que me faz ganhar. Isso serve para a nossa vida também. Se você de fato faz algo quando ninguém está vendo, você está lá orando, buscando a Deus, caindo, tropeçando, pedindo perdão, levantando de novo, algo de bom vai acontecer na sua vida. Se você conhece cada palmo das Escrituras também, porque lá que a gente deve debruçar o nosso coração, você certamente vai conhecer muito mais do que outras pessoas, você vai ter sabedoria de Deus para lidar muito mais com problemas, e é fato que isso vai cair sobre a sua vida. E mais um detalhe: nunca ache que você está competindo, nunca ache que a vida é uma corrida de 100 metros, a vida é uma jornada, que a gente deve fazer com as suas pausas corretas, e isso sim de fato é ser luz do mundo. Às vezes se torna preocupante a nossa vida. Nós olhamos para todas essas realidades e a gente pensa: meu Deus, eu estou no inferno então. Mas quando eu olho para esse texto, eu olho para o último versículo que ele fala: a escuridão jamais vai vencer essa luz. Sabe por quê que ela jamais vai vencer essa luz? Porque na cruz, Jesus ele venceu a morte e Satanás. Na cruz, ele venceu todos os desafios que você tinha que percorrer. Na cruz, ele venceu todos os seus problemas. Na cruz, ele venceu o seu pecado. Na cruz, Jesus iluminou o seu caminho. Sabe por que você pode ter certeza e confiança, e por isso alegria de que você vai chegar lá? Porque não é pela força do seu braço. Muitas vezes a gente pensa que é por aquilo que eu fiz, ou pela força que eu tenho, pela força de vontade que eu tenho em servir. Não, você vai chegar lá, você foi salvo, porque Jesus garantiu o seu caminho até lá. Foi Ele que fez isso por você, é por isso que Ele é a luz, e é por isso que as trevas jamais vão vencer sobre Ele, porque Ele venceu agora e para sempre na sua vida. Ele fez isso por você, Ele fez isso porque você é o Filho amado de Deus, Ele fez isso por amor, e Ele nasceu, Ele viveu as piores dores que um ser humano poderia viver. Ele foi rejeitado pelo próprio povo, ele foi humilhado, e ele foi morto na pior morte, a morte de cruz, para que você tenha vida. Amém. Já parou para pensar nisso? A morte de Jesus é que dá vida para você. Você tem sido luz, assim como Jesus iluminou a sua vida. Você tem dado testemunho do Evangelho. Você tem feito isso não para que os outros vejam, mas porque você sabe que esse é o seu objetivo. Você sabe que esse é o alvo que você tem que acertar. É a glória de Deus e não a sua. Como está o seu coração hoje? Como está o seu comportamento diante da sua família? As pessoas às vezes olham para nós aqui no domingo e acham uma coisa, mas não sabem o que acontece em casa, no dia a dia. É a mesma coisa, ou aqui você tem fingido ser um cristão, colocado uma máscara de cristão, mas em casa você não tem feito nada disso.
com seus filhos, ou filhos, você com seus pais. Esposas com seus maridos, maridos com as suas esposas. Qual é o testemunho que vocês têm dado? Gente, eclesia, a palavra igreja no grego significa para fora. Foi criado para fora. A igreja não foi criada para ser luz apenas aqui dentro, no nosso meio. A gente foi criado para ser luz do mundo, luz lá fora. Nós temos sido isso. Nós temos sido luz do mundo. Tem um texto para a gente encerrar, Filipenses 2,15, eu quero ler a partir do 14. Se você quiser abrir sua Bíblia comigo, pode abrir. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Vamos a partir do 14. Fala assim: façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Façam tudo para que as pessoas vejam que nós somos a luz. Nós precisamos fazer de tudo para que cada vez mais as pessoas percebam que nós somos luz do mundo, no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, nos seus amigos, no seu trabalho, em todos os lugares. Seja a luz de Deus lá. O Natal serve para isso. No momento que você estiver reunido com sua família, que for lá, né? Dê meia-noite, tá? Algumas famílias ainda comem meia-noite, né? Faz mal, viu, gente? Encher a barriga meia-noite, viu? Come antes. Depois você toma um sorvete meia-noite, alguma coisa assim, toma um chá, sei lá. Mas faz mal, fica a dica, tá? Viu, Gustavo? Faz mal. Não coma meia-noite. Mas quando você estiver lá com sua família, reunido e tudo mais lá, não precisa lembrar de coisas muito mais difíceis do que a gente está falando. Lembra só assim: esse Natal existe para me lembrar que eu devo ser luz. Luz na vida das pessoas. Luz no mundo. Então a gente tem uma pergunta para encerrar. E a pergunta é essa: qual é o nosso alvo para 2020? Qual é o seu alvo para 2020? Já fez sua listinha de coisas que você quer fazer? Bom, primeiro, né, começa, quero emagrecer. Para emagrecer, já falei, você tem que fazer dieta, tem que fazer oração, tem que pedir oração para os irmãos também, tem que pedir oração na igreja o tempo todo, porque é difícil emagrecer, gente. Para engordar não precisa de nada, né? Não precisa de nada não. Mas tem gente que vai fazer sua listinha, mas eu quero saber já, qual é seu alvo de vida a partir de então? Como você enxerga isso? Quando a gente fala de ser luz do mundo, você percebeu que ser luz do mundo muda os nossos alvos? Talvez ser luz do mundo significa deixar de fazer algumas coisas. Talvez ser luz do mundo significa, né, Iago, abrir mão de uma vida, de uma carreira, para algo que Deus quer fazer na sua vida. Talvez ser luz do mundo significa também ter que abrir mão de sonhos pelo bem do próximo. Ser luz do mundo significa também entender aquilo que Deus quer da sua vida e seguir adiante com Ele. Fala assim: Senhor, eis-me aqui. Como teve uma pessoa que foi luz do mundo, Maria, falou assim: Senhor, eis-me aqui. Usa a tua serva. E ela gerou Jesus, que foi a luz que brilhou sobre todos nós. Essa é a nossa oração nessa noite, que o Senhor também brilhe sobre todos nós, que cada um de nós possamos entender essa luz e ser claro para nós que nós devemos seguir a Jesus como luz do mundo. Vamos orar?